Ó, e para você que está chegando agora, a gente contou lá no nosso comecinho do nosso programa de hoje, a gente falou da tarde de ontem, da tarde de terça-feira, que foi violenta, infelizmente, aqui na capital. 2 pessoas foram executadas a tiros. Essa imagem impressionante que está rodando, né, o Brasil todo, inclusive nas redes sociais, de um ataque que aconteceu num local tranquilo lá no Bessa. 3 homens estavam trabalhando, né, dando um talento no jardim ali do prédio, quando homens armados apareceram em 2 motos e já foram logo atirando. Os trabalhadores saíram correndo para poder escapar, os criminosos foram atrás e meteram bala nessas pessoas. Resultado, uma morreu e uma outra ficou ferida. Os 3 saíram correndo, mas infelizmente eles conseguiram executar um desses trabalhadores. Um deles acabou não resistindo e morreu ali mesmo, no local. Já a segunda vítima foi socorrida para o Hospital de Emergência e Trauma aqui da capital. Segundo informações dos familiares, as vítimas não tinham nenhum e não têm nenhum envolvimento com crime organizado. Pouco tempo depois, menos de 1 hora, no bairro João Agripino, 2 bairros nobres aqui da capital, um outro homem foi morto a tiros. Ele estava embaixo de uma árvore, às margens da BR-230, quando foi abordado por um homem em uma moto, que já chegou metendo bala também. Chegou atirando primeiro pelas costas, depois com esse homem caído, foi lá e ainda atirou várias vezes no rosto. Foi tanto tiro que o perito disse que a vítima ficou irreconhecível. Reportagem completa agora na tela do povo com ele, o Jonas Batista. A cidade viveu uma tarde violenta nesta terça-feira com 2 assassinatos quase ao mesmo tempo. Um no bairro do Bessa e o outro no conjunto João Agripino. No caso do Bessa, 3 homens estavam trabalhando na construção de uma calçada, quando 2 pessoas chegaram armadas em uma moto. Primeiro, apontaram a arma e mandaram os operários levantar a camisa e, na sequência, atiraram. A arma falhou e os homens correram. Um escapou, o outro levou um tiro nas costas e nas nádegas e foi socorrido para o Hospital de Emergência e Trauma. O terceiro operário correu, mas caiu e foi executado. Um circuito de câmeras de segurança gravou tudo, os trabalhadores correndo e a execução. Estavam trabalhando, foram abordados por 2 pessoas. O rapaz que veio a óbito tentou correr e foi alvejado. Os 2 foram identificados, os trabalhadores? Eram 3. 3, aliás. Foram identificados. Eles tinham alguma passagem ou alguma motivação? Não, nenhuma passagem. Os que eu identifiquei, os 2 que eu identifiquei, nenhuma passagem. O outro ainda estava passando por atendimento médico e nós não fizemos o levantamento ainda. E a motivação, ninguém tem a menor ideia? Não, porque assim, não moram naquela região, moram distante, trabalham para uma empresa que estava fazendo um serviço lá, então assim, a princípio não dá para saber a motivação e são trabalhadores. A polícia saiu do Bessa e foi para o conjunto João Agripino, onde um homem foi morto a tiros. A vítima não é da localidade e teria ido visitar uma irmã no bairro São José. Depois, teria ido falar com uma namorada. O rapaz estava embaixo de uma árvore ao lado da BR-230, quando uma pessoa passou em uma moto, parou e atirou nele. Oficialmente, o homem não foi identificado, porque foram muitos tiros no rosto, dificultando o reconhecimento. Mas a irmã dele teria reconhecido por uma tatuagem. Provavelmente, trata-se de Gilmar da Silva Carvalho, o que só vai ser comprovado através de exames. Pela foto que eu recebi dele, ele não está em situação de rua, não estava em situação de rua, não. Parece que é usuário de droga, também não confirmo isso, são informações preliminares que às vezes se confirmam e outras não, né? E ele teria possivelmente uma namorada aí no São José. Pela posição que ele estava caído, né, os tiros todos pela frente, né, 15 tiros ele levou, todos pela frente, 2 no peito, que o derrubaram, e depois ele foi executado com mais 13 tiros a queima-roupa no rosto. Foi a situação aqui. Os caracteres de execução, né? Isso, uma típica situação de execução, né? Vieram de vingança, né? Porque tiro no rosto. Pois é, no rosto, né? Tiros, 13 tiros só no rosto da vítima. A primeira pessoa foi baleada nas costas, aí caiu. E esse cara teve a frieza, o assassino, de chegar ainda a queima-roupa e atirar mais 13 vezes no rosto. Foi tanta bala que a pessoa ficou desfigurada.
O próprio perito falou, você viu? Que não tinha nem como reconhecer. É do tanto que o rosto da pessoa ficou machucado, ficou ferido. Inacreditável, né? Essa crueldade, essa frieza. E no outro caso também ninguém sabe, outro caso do Bessa, esse foi no João Agripino. Nesse caso ninguém sabe se foi um acerto de contas, ou se foi uma tentativa de assalto onde as vítimas saíram correndo. E se foi assalto, é o que eu falo, e se foi assalto, matou por quê? Por crueldade, pura maldade, quem sabe? Quando o assalto não dá certo, eles vão e atiram mesmo, por pura maldade, eles fazem isso. Agora aqui, será que foi também uma execução, um acerto de contas? Porque do jeito que eles chegam aqui, ó, e atiram contra a pessoa caída, tudo leva a crer que foi uma execução, ou seja, era aquela pessoa que eles queriam pegar. Era aquele trabalhador que eles queriam pegar. A polícia está investigando para saber se aquele homem que morreu, ele vinha recebendo alguma ameaça ou se ele tinha algum envolvimento. Para tentar explicar, né, para a família e também para a sociedade o que aconteceu aqui nesse caso também no Bessa. Né? 2 casos em menos de 40 minutos, em menos de 1 hora em bairros nobres de João Pessoa.